fãs de basquete, tudo bem com vocês? Muito legal, eu sou o Diego Madeira e sim, vocês pediram conhecer aquele cara que eu costumo elogiar aqui, uma das únicas pessoas que eu elogiei nesse tempo todo no blog. Vocês queriam conhecer ele, queriam saber o que realmente fez ele ser uma pessoa bacana pra mim, mas antes disso, tá de volta aqui no podcast o meu padrinho de casamento, o editor dessa bagaça, Lucas Vieira. Lucas, obrigado por voltar. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Tô muito feliz de voltar aqui e ajudar o Diego na transmissão aqui, principalmente agora que a gente vai entrevistar o nosso técnico aí, que foi por um tempinho. A gente gostou muito de estar treinando com ele e acho que essa é uma entrevista que eu tava esperando bastante para conhecer um pouco mais e tal. Então é isso aí, galera. E diretamente dos confins do Piraporinha, nosso amigo Júlio César Malfi. Bem-vindo ao Expresso BSR, Júlio. Pô, um grande prazer. Obrigado, Diego, pelas palavras, o Lucas também. Para mim é uma grande alegria poder falar de basquete com vocês, que são pessoas muito conhecedoras de basquete. Isso para mim é muito legal. Obrigado pela oportunidade. Então, pessoal, agora a gente queria perguntar aqui pro Júlio aqui, saber um pouquinho mais da história dele, né? Como que ele começou na modalidade e depois, se ele puder falar também, como que ele chegou a entrar no basquete adaptado, né? Pô, que legal. A história é bem longa, Lucas. Vou tentar ser breve, né? Desde os 10 anos de idade, no colégio estadual, lá em Santo André, onde eu morava, tinha um professor chamado Marcos Belmonte. Eu sempre fui, assim, um pouco maior a estatura com relação à idade. E ele ensinava basquetebol nas aulas de educação física, eu fui pegando gosto. Ele foi tentando me levar para os clubes que tinham na cidade para jogar basquetebol, né? Me levou 2 vezes num clube que tinha lá, que era a Pirelli, mas eu não passei no teste. Uma pena, foi umas frustrações que a gente é formado de frustrações, né? O grande atleta, o grande técnico, e eu não consegui passar nesses testes. Aí, para disputar um torneio chamado de Joguinhos Abertos do Interior, que a Secretaria de Esporte e Turismo fazia, um outro professor chamado Valdemar Nacaue me viu disputando jogos escolares, gostou da situação, de como eu jogava, me levou, nós fomos 3º lugar no estado, e no ano seguinte eu fui convidado pelo professor Valtinho, que era técnico da cidade de Diadema, de basquetebol, e disputei meu primeiro campeonato paulista. Daí em diante, joguei 2ª divisão, clubes adultos, passei por alguns clubes aí de renome. Não fui um atleta, assim, tecnicamente de destaque, né? Sempre fui mais talhado pela força. E por volta de 1991, quando o meu filho estava para nascer, eu decidi parar de jogar. Já exercia um pouco as funções de técnico, tinha passado já por alguns clubes, Paineiras do Morumbi, Clube Atlético Piranga, Juventus, e decidi me dedicar de vez à carreira de técnico, né? Já estava formado em educação física, já tinha feito alguns cursos complementares, né? E aí começou a minha carreira de técnico. Mas eu costumo dizer, depois de ter ficado 14 anos no Clube Hebraica, em 2004, quando eu saí de lá, o diretor me fez um convite para que eu saísse e eu conheci o Marcel de Souza nas equipes de São Bernardo do Campo. Nós éramos adversários, Pinheiros e Hebraica, e aí eu fui atrás do Marcel para conhecer um sistema de jogo que ele desenvolvia, né? Que eu via alguma coisa diferente, mas não conseguia entender o que era aquilo. E daí então que eu costumo dizer que talvez eu tenha redescoberto o basquetebol, que aí eu vi uma maneira de treinar, uma maneira de entender o jogo completamente diferente. E essa maneira que eu venho pregando aí para os clubes, nos lugares que eu venho passando, tentando desenvolver ao máximo os atletas que estão sob o meu treinamento. Bacana, bacana. E como depois, né, dessa passagem aí pelo basquete e tudo mais, no convencional, né? Como chegou o convite para você para treinar no basquete adaptado?
Puxa, muito legal, né? Porque, para mim, hoje eu vejo o basquetebol como um todo. Quando você fala basquetebol adaptado, até quando eu fui convidado, eu estranhei, porque o basquete é um só, a filosofia, ela tem que ser a mesma. O que acontece é que ele é desenvolvido na cadeira de rodas e ele é desenvolvido pelas pernas dos atletas, né? Então foi isso que eu fui estudar quando o seu Brazaro, que foi vice-presidente da Federação Paulista de Basquetebol, ele era diretor de um clube do CPSP, lá no Ibirapuera, né? Um clube que aparentemente é um dos que fundou, até trouxe o basquetebol adaptado para São Paulo, né? Tem uma história maravilhosa, mas ainda tinha umas ideias muito antigas, vai ver que é do tempo também, de que foi fundado. Então o seu Brás, ele me convidou porque ele sabia da maneira como eu trabalhava, assim, e ele queria organizar aquele clube de uma maneira assim, que tivesse uma filosofia mais atuante, né? Onde os jogadores pudessem se desenvolver. Então eu tenho um retrospecto, já trabalhei com vários atletas andantes, e os atletas que eu trabalhei no basquetebol adaptado me ensinaram muita coisa e que me fazem ainda ter esperança de um dia poder retornar para esse esporte e poder fazer uma filosofia que não seja só onde determinado jogador tem que fazer o corta-luz, outro determinado jogador tem que só defender e determinado jogador recebe uma paredinha para ficar chutando, né? O basquetebol é muito além disso. Muito legal isso que você falou agora, mas uma pergunta que não está na pauta aqui, mas você acabou fazendo entrar, não é consenso entre as pessoas que trabalham com basquete em cadeira de rodas e com basquete em si, que é o mesmo esporte, o basquete andante e o basquete cadeirante. Na sua opinião, é o mesmo esporte? Extrapolavelmente, uma pessoa que por algum motivo consegue vencer a lesão, ela jogaria o basquete andante e vice-versa, quem sofre um acidente, jogaria plenamente o basquete cadeirante? Então, isso é uma pergunta muito ampla, né? Digamos assim, que é uma pessoa que conseguiu vencer uma lesão e que ela desenvolveu o esporte na cadeira. Da mesma forma que a pessoa que praticava o esporte andando e ela, por algum motivo, como a gente teve conhecimento de algumas histórias assim fantásticas lá no CPSP, um acidente, elas tiveram que participar do basquetebol sentados na cadeira. Há uma adaptação muito grande, mas o princípio do basquetebol, que em 1891 James Naismith inventou, fazer com que a bola ultrapasse o ar e a redinha para que valam os pontos, é o mesmo. Como você vai chegar a fazer a cesta é que cabe às pessoas serem perspicazes e terem inteligência e não apenas restringir a participação das pessoas, porque é horrível, já chega, eu pensava assim, Diego e Lucas, eu pensava, o atleta ele está restrito à cadeira e eu vou restringir os movimentos, e ainda mais alguns atletas que eu percebia que tinham conhecimento do jogo, tinham vontade, a intenção de se desenvolver, então por que restringir se eles já estão restritos? O basquete adaptado é uma coisa que já restringe o atleta. Muito pelo contrário, você tem que ampliar a visão, os movimentos, as situações, trabalhar cada vez mais os fundamentos do jogo. Os fundamentos do jogo do basquete adaptado são talvez muito mais difíceis de serem realizados do que um fundamento para uma pessoa que domina os movimentos com as próprias pernas. Entendeu? Então, seria assim, o que eu penso, é o que eu estou dizendo para vocês. O esporte já é restrito para quem está na cadeira. Você tem que ampliar e não aumentar a restrição. Porque quanto mais você restringe uma pessoa do que ela está fazendo, menos ela vai se desenvolver. Isso para mim parece lógico. A gente percebeu isso, né, quando você passou no treinamento com a gente viu que quando você passou lá, esse ampliamento, né, dos movimentos e tudo mais, a gente viu mudanças em vários jogadores que estavam muito restritos e com a cabeça muito fechada, né, naquele sistema de corta-luz e essas coisas. A gente viu essa mudança que foi bacana, né, para todos os outros jogadores também. E agora, já que você falou também agora um pouquinho de adaptação, queria saber para você como que foi a transição e se houve algum tipo de adaptação do treinamento pro... Me lembra dessa pergunta, Lucas, me lembra dessa pergunta, eu não posso deixar de falar, quando você falou sistema de corta-luz. O corta-luz, ele não é um sistema de jogo. Ele não pode ficar com essa imagem de achar que o corta-luz é um sistema. O corta-luz faz parte, é um movimento, é uma situação do jogo, é um dos fundamentos importantes do ataque. Então o corta-luz serve para favorecer alguém a arremessar.
ele não é uma coisa que tem que ser combinado. O jogador ele pode estar preparado e perceber o momento e realizar. Tudo isso você tem que ensinar o jogador. É difícil, o que é difícil às vezes é as pessoas ensinarem o conhecimento do jogo para que o corta-luz aconteça no melhor momento. Aí o que acontece? Quando você fala um sistema, eu entendo como jogada, né? Porque existe uma grande diferença entre sistema de jogo e jogar através de jogadas. Que às vezes as pessoas que dirigem um basquetebol andante aí, que estão aí em seleção brasileira, assistente e tudo mais, têm dificuldade até hoje de discernir isso. Mas tudo bem. Então, Lucas, só queria deixar claro esse negócio do corta-luz, e aí volta na pergunta agora para eu poder responder. Me desculpa a interrupção. They're playing basketball. We love that basketball. Então, eu só queria saber para você quais foram as dificuldades ou se foi tranquilo, mas como que foi a transição do basquete convencional, o andante, para treinar os cadeirantes, né? Se houve, como que foi a sua preparação e tudo mais. Lucas, eu me diverti muito, cara, sabe? Porque, assim, é gostoso quebrar paradigma, né? Eu não me diverti muito, não era muito saudável a gente querer ir embora apertando o pescoço, querendo apertar o pescoço do técnico. Mas não, acontece. Então, acontece, mas o respeito sempre aconteceu muito, né? E das coisas que, por exemplo, a gente, se vocês analisarem, a gente trabalhou muito mais os fundamentos do jogo, trabalhamos muito mais a intenção de formar uma equipe, né? Porque quando eu cheguei lá, tinha um jogador que fazia ponto, aí vem um outro jogador de uma outra entidade que também fazia ponto, aí os caras estavam disputando território, espaço, sabe quando solta um monte de cachorro num lugar assim, cada um vai fazendo um xixizinho para demarcar o seu espaço. Então a equipe de vocês era isso, né? E na verdade eu acho que eu demonstrei para vocês que iria existir uma liderança, que eu não estava ali para privilegiar ou prestigiar ninguém, eu estava ali apenas para desenvolver basquetebol. Quando o Braz me contratou, a minha proposta com ele era fazer com que todos os jogadores que estivessem ali naquela equipe conseguissem se desenvolver ao máximo que eles puderem, que vocês pudessem. Não é o máximo do que eu poderia levar vocês, né? Porque tem alguns que a gente consegue, cada atleta é um atleta, né? Tem aqueles que você precisa conversar mais, aqueles que você às vezes é um pouco mais duro, tem aquele atleta que mentia, tem aquele que fumava escondido, tem aquele que chegava, que bebia não sei o que não sei o que lá, e que a gente foi trazendo os caras pro âmbito de uma equipe competitiva, né? E eu fiquei muito feliz com o que nós conseguimos ali. Nós formamos uma equipe, né? Até mesmo quando chegaram alguns atletas que não deveriam permanecer ou não ficar, eu sempre tive aquele negócio de cabe mais um, porque esse cara poderia ajudar o grupo de alguma forma, em termos de relacionamento, talvez nem até em termos de jogar basquetebol, porque aquele time eu pude aprender muita coisa. A dificuldade que eu tive, Lucas, foi com relação à pontuação, né? E aí eu tive você, tive o Diego, que me ajudaram muito nisso aí, porque eu vejo que os próprios caras que controlam na mesa, eles mesmos não prestam a atenção que deveriam, porque teve momentos que a gente errou e que eles nem puniram, né? A gente conseguiu consertar com rapidez, mas a parte da pontuação, para mim, é algo que foi extremamente interessante. Isso me fez pensar mais em basquetebol, né? Porque às vezes a grande maioria coloca os 5 melhores para jogar ali e vai tentando, e a gente não, a gente tinha que fazer um jogo de xadrez, o basquete de cadeira de rodas. Além de você desenvolver os caras ao máximo, você poder utilizar aqueles 14 pontos de uma maneira que a sua equipe consiga atuar sempre de uma maneira coesa, uma maneira convincente. Eu acho que nós tivemos poucos quartos que nós perdemos nas competições, jogando com equipes fortes que o ano anterior tinham derrotado com extrema facilidade a equipe do CPSP, e para mim foi um grande aprendizado. Eu não esqueço nunca, eu tenho todas as minhas anotações guardadas aqui, as regras. Eu tô prontinho para trabalhar de novo com um basquetebol adaptado, entendeu? Eu só esperando, quem sabe, uma próxima oportunidade. Mas o mais importante é a aceitação que foi levado a esses atletas, porque todos tinham também um preconceito. A gente só joga fazendo paredinha, né? Eu queria saber o que era a tal da paredinha. Eu só faço corta-luz. Eu tinha um rapaz chamado Luiz, né? Que ele tinha uma pontuação dele era bem baixa, e é um rapaz que nunca tinha arremessado para cesta, que me falou que a primeira vez que ele arremessou, ele tinha tomado uma dura, né? Como é que o cara joga basquete e não pode arremessar para cesta? Eu não consigo entender isso. O prazer de uma criança quando vai jogar basquetebol, porque eu ensinei muito criança, é ele ter a chance de pegar a bola e tentar arremessar e fazer ela passar pelo aro. Como é que eu ia dar um treino para um cara e falar que ele só tinha que fazer corta-luz? Isso para mim é um anti-basquetebol, não pode ser algo prazeroso. Eu não entendo, eu não consigo entender como isso não pode ser uma filosofia. Você restringe o cara, né? Então, a parte difícil foi essa, de quebrar os paradigmas, né? Que vocês tinham, vocês trazem. E quando vocês não entendem que vocês não são jogadores de basquete adaptado.
Pra mim, vocês são jogadores de basquete, certo? A regra do basquete é clara quando ela foi inventada. E ela permanece também no basquete adaptado. Ah, mas não pode, a roda não pode entrar aqui, o garrafão, vamos ver, tudo bem. Essas são regras adaptadas ao basquete adaptado, certo? Mas a intenção do que quando inventaram o basquete permanece até hoje. Essa essência não vai ser mudada nunca. A gente vê na NBA é a mesma coisa. Tem atletas que me mandam vídeo de campeonato canadense de basquete cadeira de roda. A essência é a mesma. Pô, eu vejo tem um time da Nova Zelândia que joga fazendo shuffle offense, que é muito parecido com o sistema que eu jogo, que é a coisa mais linda de ver jogar, né? E outra coisa que foi legal foi assim que eu assumi que a gente fez uma matéria, tem um pessoal que a imprensa foi atrás, fizeram uma matéria falando do sistema que a gente trabalha. Aí um rapaz de Ribeirão, eu acho, já se pronunciou até meio agressivo, até, dizendo que no mundo as pessoas já usavam isso daí. E na verdade eu nunca estava preocupado com o mundo nenhum. A gente tá preocupado em fazer o CPSP e os atletas se desenvolverem da melhor maneira possível que eles puderem. Levar esses atletas ao máximo deles. São atletas que pra mim já deviam estar na seleção, sabe? Que eu vejo a seleção jogar aí, eu não tô vendo nada de novo. Bacana, bacana. Eu acho que quando você passou lá, eu, pelo menos no tempo que eu fiquei lá, né, eu tentei me esforçar ao máximo, a gente via todos os outros atletas também correndo atrás, né, para conseguir sempre chegar ao máximo, que era o que você estava tentando fazer. Eu acho que em alguns você conseguiu uma evolução muito bacana, né, com o pessoal. Eu acho que todos tiveram evolução, não tem jeito. Até os mais sépticos lá, o cara ele pode, porque a gente cria leis do jogo, regras, né? Então, defesa ganha jogo, né? O cara que não defendia, ele não podia jogar. Como é que um cara vai jogar se ele não defende, entendeu? Então eu criava algumas regras que nem fui eu que criei, né? Isso é tudo âmbito de estudo mesmo, dos grandes estudiosos, pessoas que se deram... eu tenho algumas pessoas que eu adoro ler, né? Tex Winter, eu tenho 4 livros deles aqui em casa que toda hora eu tô folheando. Phil Jackson, eu adoro as situações que ele faz. O Marcel de Souza, todos os artigos que ele escreve sobre basquetebol ficam do lado da minha cama, assim, que toda hora eu leio pra caramba, né? Regras do basquetebol naquela época de cadeira de rodas e do andante, eu costumo ler sempre, né? Você tem que estar sempre vendo alguma coisa. Então, na verdade, ao meu ver, assim, não teve um atleta que não se desenvolveu. Agora, o que acontece é o seguinte, tem aqueles atletas que conseguiram entender que aquilo não era momentâneo, aquilo é algo que é pro basquetebol. E tem aquele atleta que, sabe, na primeira ordem de, não, só que você só faz, corta a luz, ele faz. Eu sempre disse para vocês, me perguntem por quê. Por que eu quero que eu tô pedindo pra vocês fazerem isso? Né? E ficava aquele silêncio, né? Basquetebol, você tem que fazer o seu atleta pensar, cara, sabe? Você tem que fazer o seu atleta ler bastante. Basquetebol é um esporte muito dinâmico. Não importa a faixa etária, o âmbito, sabe? O atleta ele tem que estar desprovido de qualquer autodefesa, porque o atleta ele se defende muito. Se você coloca uma coisa, o cara faz, mostra pra você que ele tá fazendo, mas na verdade ele tá fazendo outra coisa, né? Então o técnico tem que ter essa percepção também, de saber aquele atleta que realmente ele tá executando, não tá executando. Aquele técnico, assistir ao treino é diferente de participar do treino, né? Porque às vezes eu tô ali olhando, mas não tô vendo. Então isso é uma coisa muito importante. É a mesma coisa do atleta. Às vezes o atleta, ele tá ouvindo, mas não tá te escutando. Então o técnico tem que ter essa percepção de auxiliar, porque em geral os atletas são pessoas extremamente sensíveis e que se você consegue chegar neles e tocar, você tem um cara que vai se desenvolver, porque quanto mais você treina, mais você se desenvolve. Mesmo se você não der nada, ficar dando racha pros caras, o cara ainda acaba se desenvolvendo um pouco. Se você der um treino adequado, um treino pertinente para que esses atletas se desenvolvam, os caras vão se desenvolver. Eles vão se desenvolver de uma maneira prazerosa para eles, para a comissão técnica. Eu tive muita sorte de trabalhar no CPSP com uma comissão técnica maravilhosa. Eu tive um ex-aluno meu que era o faz tudo, que arrumava as cadeiras, o Márcio, um cara que eu sou muito grato. Saudade do Márcio. O Márcio é um cara... Eu pra ir ver o filho dele, ainda não consegui tempo de... Acabou de ser papai de novo. Eu fui lá, fui na maternidade, fiquei feliz que foi um dos primeiros a chegar até antes que a família. Porque a gente é assim, né? Porque a gente não tem jeito, você tem afinidade, o cara participou de alguma guerra com você, tá com você em todas. Eu tive o Geraldo lá também, que me ajudou bastante com a preparação física. Cara, essa do Geraldo eu vou querer chamar ele pra um programa aqui, porque o Geraldo, cara, ele sumiu com 13 quilos
quilos meu naqueles 4 meses de treino intenso que eu ia embora querendo apertar o seu pescoço. Mas realmente, já voltaram todos os quilos, né? Porque não estamos mais treinando naquela intensidade. Mas eu sinto uma falta enorme daquele treino. Eu não gosto de academia, eu acho um troço extremamente chato, mas a forma com que ele trabalhava ainda com os recursos que tinha, era tão legal que eu nem ficava tão irritado por ter que ficar levantando aqueles negócios. Eu não gosto de academia e eu achei um pouco menos irritante pelo fato... Porque na verdade o trabalho fora da quadra era um trabalho totalmente voltado pro dentro da quadra. Você percebia que a gente trabalhava muito 5 contra 0, né? As situações de jogo. E ali são situações que é praticamente o jogo em si. Pô, mas você tá atacando contra ninguém e os caras saíam pingando, né? Aquela correria pra montar o sistema, pra fazer as coisas. E demora, que eu ainda não colhi aquilo, né? Com certeza não, vocês foram campeões, tudo. Eu não consegui até o final. O presidente teve as decisões dele lá. Nós temos que respeitar, porque o presidente é presidente, né? O presidente toma uma coisa certa, é uma boa. Faz a coisa errada, pô, ele tá certo também, né? Então é assim, a única coisa que eu fiquei chateado, porque a gente poderia ter colhido muito mais e ter sido de uma maneira muito diferente as coisas. Mas são coisas do basquete e eu entendo perfeitamente. E o seu Brás, né? O seu Brás foi muito importante, deu carta branca, assim, pra mim, pra montar a equipe e da comissão técnica. Ele, apesar de ser uma pessoa muito antiga no basquete, ele sempre esteve aberto para essa filosofia que não é nova, que é de 1952, mas que é algo que não é comum no basquete. Como tratar os jogadores assim, ouvir os jogadores, né? Levar os jogadores a uma consciência de jogo, da importância, saber a desprover do eu e colocar o nós sempre à frente de tudo, né? Tem maneiras que você leva isso daí. Nada pode ser imposto, né? Não conseguiria chegar lá e falar assim, eu quero que faça assim. Não é assim, não existe isso. Ninguém mais trabalha assim. Você só faz corta-luz daqui pra frente. Por que eu só faço corta-luz? Eu tenho que saber. Essa era a próxima pergunta. Você foi apresentado a um sistema, e o Lucas usou essa palavra naquela hora de maneira certa, porque vinha junto com essa pergunta que a gente ia falar agora. Por isso que eu pedi pra você dar uma segurada. Você foi apresentado não a um sistema de corta-luz, você foi apresentado a um sistema de castas dentro do basquete sobre rodas. E é exatamente essa palavra que serve. Uma pessoa é melhor do que a outra porque ela teve sorte ou azar, depende do ponto de vista, de ter uma lesão menos severa, possivelmente uma pontuação mais alta e uma possibilidade de estar mais próximo da cesta e fazer com que os demais companheiros, os demais jogadores joguem para que ele se prevaleça. Uma das maiores estupidez que eu já ouvi de basquete, não faz nem tanto tempo que eu ouvi isso. Quando eu falo nem tanto tempo, eu acredito que foi semana passada, que 1.1 falou numa reunião que ele já chegou para um pivô e falou, metade desse teu troféu de cestinha é meu. E eu achei isso de um mau gosto tão extremo que, por que não eu dizer esse troféu é meu? Qual é a dificuldade de quem quer que seja buscar a condição de ser a pessoa que mais arremessa, a pessoa que mais faz pontos? Qual é, por causa da lesão dela, ela tá longe disso, ela se coloca longe disso, e quando você veio, e eu confesso que fui uma das pessoas que me coloquei contra no começo a essa nova filosofia, mas por outras questões, não necessariamente contra você, e eu queria saber como você fez para driblar quando você foi apresentado ao sistema de castas e se você concorda com esse termo. Eu não sei nem se esse termo é o correto. Pra mim esse sistema, quando se fala casta, é porque ele castra o jogador, né? E tudo que pra mim é o que é castrado é muito ruim, né? Tudo que é de uma maneira imposta dessa forma, assim... Primeiro que assim, né? Quando eu fui contratado lá, eu percebi que você era uma das pessoas que não gostaram, até porque aí surge, porque assim, o preconceito às vezes está dentro da gente mesmo e a gente não percebe. O cara nunca trabalhou com basquetebol de cadeirante, o cara nunca não sei o que lá, mas na verdade o basquetebol eu trabalho minha vida inteira, né? Como eu disse, desde os 10 anos ele tá. Eu vou fazer 47 anos, então... Vão fazer 37 anos que eu tô dentro do basquetebol. Eu já passei e vivi muita coisa, né? Dirigi seleções. Não vem ao caso isso agora, né? O que vem ao caso é assim, naquele momento, eu já sabendo, porque onde eu vou levar essa minha filosofia, que não é minha, né? Uma filosofia... Quem inventou esse sistema de jogo é o Tex Winter, que eu gosto muito de jogar, né? Eu estudo muito isso daí, graças a Deus. Quer dizer que eu posso falar
O sistema de triângulos, né? Eu não tinha certeza se você ia falar o que era, mas... Porque, na verdade, hoje, eu não estou evitando até de falar, né? Estou evitando de falar sistema de triângulos porque as pessoas escutam e chocam e associam isso rapidamente ao Michael Jordan, ao sucesso que tinha o Michael Jordan, que é uma grande bobagem, né? A gente tá vendo as finais da NBA aí e estamos vendo algumas dificuldades. O San Antonio não chegou na final esse ano, mas é uma equipe que joga muito próximo da filosofia do ST, né? Movimenta as bolas, é um jogo de passe rápido, procurando sempre o melhor atleta em um boa posicionamento para finalizar. Não importa onde ele esteja, se é dentro, se é fora. E se a gente vai participar de um sistema de castas, então já eu parto do princípio que não vai ser o melhor que vai finalizar. O que tiver melhor posicionado, onde o cara tiver mais facilidade em fazer a cesta. Então hoje eu já não vejo basquete assim, né? Então seriam as situações das jogadas, é o tal da paredinha e dos corta-luz que eu fui apresentado, né? Eu vejo assim, um cara que tem menos ponto, pra mim ele é um dos caras super rápidos. Então, por que ele não pode levar a bola? Por que tem que só fazer cortar-luz para que um cara que é privilegiado a 1.4, a 3,5, que é grandão, tem uma cadeira que é maior, deixa o eixo, deixa ele mais alto, para ele fazer uma bolinha embaixo da cesta, em cima de 2, e vai chutar 3 e vai acertar uma. Né? Eu prefiro que o cara chute 3 e tenha a chance de acertar as 3 se ele estiver livre. Né? Isso não sou eu que falo, isso quem fala é o Tex Winter, né? Então, eu só estou reproduzindo um pouco dele. Então, naquele momento, para mim, quando eu cheguei lá, eu percebi a dificuldade, eu vi que... E só que assim, eu acredito naquilo que eu faço, né? Eu estudo aquilo que eu faço. E dentro do basquetebol, não é o basquetebol de cadeirante, é o basquetebol que hoje é jogado no mundo, tá certo? Se você não jogar dessa maneira, se você não desenvolver os seus jogadores, nós não vamos conseguir bons resultados. Tá aí, acabou de ter uma Copa América Sub-16 para andante. O Brasil é 5º lugar. O Brasil perdeu para Porto Rico e para a República Dominicana, na idade de 16 anos. É incrível como teve um mesmo jogador, os 2 jogos, fez 24 pontos. E o resto fica olhando. E um fica batendo pra cima e pra baixo, cortando pra passar bola. E não dá mais pra jogar basquetebol assim, gente. Nós temos que conscientizar os nossos jogadores. Então o trabalho com vocês foi de conscientizar os jogadores. E demorou acho que umas 2 semanas, 3. Talvez, acho que eu tive que falar duro uma vez ou outra. Com você tive que falar duro uma vez, né? E sempre com muito respeito. Acho que não lembro de ter ofendido ninguém, não ter falado um palavrão para impor a minha situação de técnico, porque o técnico, para mim, que se tiver que se impor dessa forma, não é técnico, né? Olha a minha visão hoje, com 47 anos, graças a Deus. Alguns ex-atletas meus que vão ler isso há 20 anos atrás, falar, puxa vida, como o Júlio mudou. Eu falei, sim, é assim, a vida da gente, a gente vai mudando, a gente vai melhorando, a gente tem que mudar para melhorar. O que a gente não pode é continuar parado no tempo, achando que tá fazendo as coisas certas, sem saber que não sabe de basquetebol. A pior coisa que tem é o cara que não sabe de basquetebol. Esse é o pior, né? É aquele que tá no meio, tá fazendo as coisas e vende um marketing ferrado das coisas dele, mas na verdade ele não sabe que não sabe, né? Esse acaba prejudicando jogadores, trabalhos, dinheiros que são gastos, às vezes em benefício, né, de um ou de outro próprio. Então o basquetebol não pode ter um atleta fala pro outro, por que eu não sou esse troféu de cestinha? O basquetebol é coletivo, pelo amor de Deus. O cara que joga e o cara que não joga tem que ter prazer dentro da equipe. Como é que você vai fazer esses caras terem esse mesmo prazer? Porque um título é igual para todo mundo, porque se você for último, você é último. Se você for campeão, todos são campeões. Entendeu? Então não existe o basquetebol individual, senão teria campeonato de lance livre. Mesmo no 3 contra 3, que a gente já teve a chance de disputar também, você fazia parte do time, né? É uma equipe que está ali, são 4 atletas, 3 que jogam, 1 reserva, né? Então é importante eu não conheço uma equipe que se deu bem, que não tinha esse jogo de grupo. Nós temos que jogar em equipe, né? Isso é o técnico que faz, isso é o trabalho do técnico. O técnico consegue fazer isso, não é técnico. Meu ponto de vista. Não dá para escolher de 12, você escolhe 7 e joga. Não existe isso. Hoje não existe mais. Isso já existiu. Nós estamos falando de 1980, 1987. Nem 87, quando o Brasil foi campeão em Indianápolis do Pan-Americano, jogavam 7 jogadores. Tinha o Mauri que ficou doente. O Brasil teve que jogar com 10, 11 jogadores. Talvez o Silvão não entrou muito, que era um pivô reserva, né? Mas tá ali, aqueles 10 jogadores participaram efetivamente. Então é muito importante fazer o atleta saber que ele é útil para que a equipe chegue a um denominador comum, que quando sempre a gente tenta é ser campeão, né?
Nem sempre você consegue. E o que é ser campeão também? Nem sempre o primeiro é o campeão, sabe? Às vezes o terceiro fez o melhor trabalho possível e o cara, sabe, tem que estar ciente que a equipe era bem inferior. O cara conseguiu levar um terceiro lugar, um vice-campeonato, a um quarto lugar. Então, desde que inventaram esse negócio de estatística, viu, Diego, Lucas? Muita gente pega um monte de número, coloca no papel e não sabe para que servem esses números. Eu costumo dizer que os números são muito frios e os números às vezes atrapalham o entendimento do basquetebol de quem não sabe e que não entende. O cara vai por números e acaba cometendo erros crachos. Era engraçado porque o Diego queria mandar sempre uns números para mim. Eu falava assim, não se preocupa, o jogo tá aqui na minha cabeça já. Acabava o jogo, tava na minha cabeça, eu já levava isso pro próximo treino. Então é como observar, como analisar esses números, esse jogo, para que esses números possam estar ao favor da equipe, nunca contra. They're playing basketball. We love that basketball. Um dado que você falou ali do 3 contra 3, eu não fiquei confortável jogando 3 contra 3, você viu, mas esse ano o CPSP foi campeão do torneio do Sérgio Delgrande 3 contra 3 com o Alex, o Edson e o Roberto, e um novato de reserva. Então, o bom trabalho do trio deu certo. Nem sempre, né? Às vezes tem que ver o nível, né? O nível da competição, tem muita coisa. O nível do ano passado era violento, a gente tomou muita porrada naquilo lá e ainda conseguiu ficar em segundo. Tem que ver um monte de coisa, né? Nunca um torneio é igual ao outro, nunca a equipe é igual a outra. Mesmo o mesmo técnico, quando ele vai remontar a equipe, pode ser a mesma equipe com os mesmos atletas, o trabalho tem que ser feito de uma maneira diferente. Sabe, não existe trabalhos iguais. Quem trabalha igual está trabalhando de uma maneira que eu espero que abra os olhos, porque cada ano, cada trabalho, os atletas eles vão evoluindo, vão melhorando. Você, o técnico, tem que melhorar mais. E é isso que o técnico tem que sempre buscar, evolução. Né? O basquete ele é um negócio, mas ele é business hoje, né? Mas ele não pode ser só um negócio rentável para poucas pessoas. O basquete ele tem que ser rentável para todo mundo, porque ainda o técnico é importante, o dirigente é importante, o clube é importante, mas as estrelas são os jogadores. Então, quanto mais o cara trabalha esses jogadores, mais ele evolui esses jogadores, sempre ele vai ter o que desenvolver, o que melhorar. E às vezes esses jogadores, se eu não consigo mais, eles vão procurar um outro técnico, vão trabalhar em outro clube, vão se desenvolver, sabe? É para isso que serve, né? Ninguém é de ninguém no basquete. Bom, eu tô tomando muita pedrada de tudo quanto é lugar com o trabalho que estamos fazendo no site. Eu andei criticando uma meia dúzia de pessoas, uma meia dúzia de administração, mas eu tô tentando trazer para dentro do site, para dentro da filosofia do que eu imagino que é certo, pessoas que contribuem de maneira positiva com o basquetebol. Semana passada nós entrevistamos o presidente da Federação Paranaense, foi uma entrevista bem bacana. Inclusive, se ele considerar a ideia de ser presidente da CBBC, eu reconsidero a minha de não fazer parte de política, eu vou ajudar esse cara na campanha dele. Mas a minha pergunta é, como é que você conseguiu fazer com que alguém, no caso o Diego, também conhecido como eu que estou falando agora, aqui não tem noção do perigo nenhum, que xinga todo mundo, que diz que a pessoa mais importante do basquetebol em cadeira de rodas do Brasil tem gostos duvidosos e se cerca de pessoas que talvez não trabalhem de maneira tão boa, como é que você conseguiu ganhar um elogio desse cara? Eu acho assim, isso aí quem pode dizer é você, porque o que eu entendo é que muitas pessoas não gostam de trabalhar com quem pensa, com quem é inteligente. Da maneira que eu trabalho, eu disse para vocês, eu gosto de fazer meus atletas lerem livros, estudarem sobre o basquete, ver jogo, vai numa peça, não só livro de basquete, mas livro de tudo, né? É muito importante que o cara ele vai cada vez mais se aculturando. Você é um atleta diferenciado desse ponto de vista, tanto dentro de quadra como fora, né? Você é um cara inteligente, e isso incomoda, né? Pra mim nunca foi incômodo, pra mim é sempre legal. Eu falei assim, ó, se esse cara entender o que eu tô falando, já que ele disse que sabe de basquete, eu vou ter, na verdade, alguém que também gosta de basquete tanto quanto eu. Porque, pra mim, todos aqueles rapazes que estavam na equipe do CPSP,
São pessoas que gostam de basquete como nós gostamos, como o Lucas gosta, como você gosta, como eu gosto, como o Jordan gosta até hoje, como o Marcel de Souza gosta, como o Oscar Schmidt gosta, né? Pô, sentar numa cadeira de... Vocês viviam falando assim pra mim, cara, senta aqui numa cadeira pra você fazer um treino. Eu falei assim, olha, Ari Vidal foi um dos melhores técnicos que o Brasil teve de basquetebol andante e ele nunca jogou basquetebol. O próprio Canela era assim também, que foi campeão do mundo de basquete. Então eu não preciso sentar numa cadeira para ensinar vocês basquetebol. Eu preciso entender de basquetebol. Eu preciso ter um feeling de saber até onde eu levo vocês, como eu vou levar vocês. Então, na verdade, a gente começou uma jornada o ano passado que não deixaram a gente terminar. Vocês concluíram aos trancos e barrancos, mas conseguiram o título, né? Fiquei muito feliz que muitos me ligaram, mandaram mensagem, né? E eu não fui assistir as finais porque não tem cabimento, né? Eu já estava trabalhando em outro clube também, né? Com basquetebol andante, mas eu fiquei muito orgulhoso do trabalho, aonde vocês chegaram. Fiquei triste que o time se desfez, né? Aí começa uma nova proposta. Novas propostas são interessantes, que sejam fundamentadas, né? Que eu espero que estejam bem fundamentadas, né? Eu não consigo entender, às vezes são clubes diferentes com as mesmas pessoas. Isso não acontece, por exemplo, no basquetebol andante. Eu não consigo ser técnico do Sírio e trabalhar no Monte Líbano, né? Eu consigo ser técnico da Hebraica e trabalhar no Pinheiros, né? São filosofias, parece cartel, né? Eu sei lá, eu acho muito estranho. Mas eu acho que, assim, eu acho que respeito e confiança, isso pra mim foi muito importante, ainda mais vindo de você, eu sei que você é crica mesmo, né? Você é um cara que sabe como falar, sabe como atingir as pessoas, né? E eu espero que você tome, assim, muito cuidado com isso, porque isso também é uma arte, né? E sempre com muito respeito, né? Que você não seja também, da mesma forma, às vezes a gente se atira uma pedra, o cara pode te devolver duas, então você tome muito cuidado, porque isso pro basquetebol de cadeira de rodas é importante. Quem mostre os erros, quem perceba os erros e mostre. Eu, por exemplo, se fosse dirigente, se estivesse dirigindo, quando eu dirigia aí com você, eu adorava escutar você. Você sempre falou muita coisa, eu sempre te demonstrei o que estava acontecendo, por que fazer isso, por que você está trazendo esse atleta? Um atleta não sei o que, eu estou trazendo esse atleta, porque foi me pedido para ele trazer, e acho que ele merece uma oportunidade. Isso não quer dizer que ele vai jogar. Para ele jogar, ele vai ter que entender o que nós estamos fazendo, vai ter que desempenhar o papel como todos desempenham, para que ele tenha a oportunidade dele, sabe? Não é assim, nunca ninguém chegou para mim e falou, nem filho de diretor, pelo amor de Deus, meu filho tem que jogar. Nossa, acho que do jeito que eu me coloco, que as pessoas me conhecem no meio do basquetebol, quando fala isso, o cara já... eu acho que eu nunca tive esse tipo de situação com as pessoas de fulano de tal vai ter privilégio, né? Você viu que você conquistou um espaço dentro da equipe, foi capitão muitas vezes, né? Eu adorava poder dar treino para quem é inteligente, é a melhor coisa que tem, né? O duro é quando você tem que ensinar o cara a entender o mínimo do basquete, né? E tinha essas situações. Eu imagino como deva ser num trabalho de iniciação mesmo, que é o que eu gostaria hoje de trabalhar. Porque na iniciação você já mostraria o cara tudo como ele tem que fazer para ele se dar bem para chegar no nível que você está, por exemplo, né, de competição. E também não consigo entender por que os caras não aproveitam, se tem seleção A, B, C, D, por que não aproveitam atletas com esse tipo de personalidade. O esporte precisa de gente com personalidade, né? Esse negócio de... é duro, a gente vê no basquete assim, os caras dão tapinha nas costas de técnico, não sei o que, enquanto tá junto, aí o cara vira as costas, já monta aqueles 2, 3 e desce um pau no cara, porque sabe que realmente o cara... Mais na frente os caras são muito legais, muito... esse cara é bacana, esse não sei o que lá, mas sabe que tá fazendo aquilo porque o cara tá tirando proveito de alguma coisa, né? Então essas coisas me irritam também, eu não tenho mais, acho que saco para trabalhar assim. Você falou do Ben-Hur aí, eu tive com ele nos Jogos Regionais do ano passado, na cidade de Caraguá. Ele veio com a equipe andante dele, e aí que eu soube que ele era presidente. É um puta batalhador, um cara que quer fazer as coisas da melhor maneira possível. É um cara também que eu ajudaria se ele precisasse de qualquer coisa, a qualquer momento. Gostei muito de conhecer o Ben-Hur, de uma maneira assim mais... discutimos, falamos muito de basquetebol andante, cadeirante. Ele passou as experiências dele, eu passei a experiência que eu estava tendo no CPSP, né, que para mim foram experiências muito boas. E da mesma forma que você, talvez, como eu vi aí, você falou bem,
o pessoal não sabe, mas você também já me criticou. E a crítica faz parte do cara andar pra frente. Então eu não tenho problema com crítica, não. Eu já recebi muitas críticas, nem sempre acertei. Já, com certeza, muitas coisas, bati muita cabeça pra aprender. Só deixando uma coisa clara, as críticas que eu fiz pra você diretamente. Eu não fiz nenhuma das críticas em relação ao Júlio Malfi via terceiros. Papai me ensinou que o que eu tenho pra falar de mal ou de negativo ou de ruim pra pessoa, eu tenho que falar pra ela. Eu elogio ela para as outras pessoas, não falo mal. Não, é perfeito, seu pai te ensinou muito bem. Eu acho que é por aí mesmo. E acho que eu nem quis dizer isso. Eu quis dizer assim, que, como eu estava dizendo, que as críticas que você fez e fez pra mim, nós dialogamos, né? Sempre mostrei pra você por que estava acontecendo aquilo. Porque até então, o que eu não podia falar pra você é porque eu quero fazer isso e acabou. Né? Eu acho que isso não iria te satisfazer nunca, correto? E mais do que isso, você aceitou quando eu estava certo e você, por ainda estar aprendendo as nuances, as diferenças mínimas de regras. Por exemplo, sair da quadra, que eu não podia sair pela lateral e voltar mais na frente pra quadra. Eu tinha que voltar pelo mesmo lugar que eu saí. E você, naquele treino, me deu uma puta de uma bronca porque eu tava voltando pro lugar pra poder passar pelo cara que tava me marcando. Aí o pessoal explicou, não, ele tem que fazer isso mesmo, é dessa forma. E outras coisas, como receber a bola dentro do garrafão do fundo bola. E outras regrinhas pequenininhas que a gente foi trocando. Assim como eu mesmo tomei bastante pedrada quando a gente não conseguia desenvolver a melhor forma e ia pro próximo treino até que desse certo. Uma das coisas que eu mais gostei de trabalhar com você, e talvez é a que eu mais sinto falta, é que você dividia comigo e com meus colegas e com meus amigos de time tudo o que acontecia, a vitória e a derrota. Quando acontecia a vitória, beleza, legal, feliz, vamos para a próxima. Quando acontecia a derrota, e aí que você prova que a sua memória realmente é forte, você me chamava de lado, ou chamava as pessoas que desempenharam determinado movimento de maneira não eficaz de lado e falava, que tal se você fizer assim? Que tal se você fizer assado? Por exemplo, a bandeja de reverse, que até então eu nunca tinha feito. E isso é uma coisa que eu realmente sinto muita falta com quem eu vim a trabalhar depois e com quem eu vou vir a trabalhar futuramente, essa divisão do ônus da derrota e do bônus da vitória. É um barato isso, né? Porque isso é coisa de técnico de basquete, né? Se assistir jogo da Liga Nacional aí, é muito divertido. Você vê no tempo, o cara fala assim, eu ganhei, vocês perderam, né? Tem muito técnico que se coloca nessa posição. Eu não tô aqui para criticar técnico nenhum. Só tô falando porque isso é motivo de piada entre nós técnicos, né? Porque tem várias maneiras de você falar isso que eu acabei de dizer para vocês, que diretamente é isso que acontece, né? Eu ganhei, quando o time ganha, eu ganhei. O técnico tomou as decisões corretas. Quando perde é porque o jogador não fez aquilo que está treinado. Mas o que você treinou? Porque a concepção de treinamento que você está me falando, quando você fala de derrotas, eu não me lembro de ter perdido nenhuma com o CPSP. Eu acho que eu saí invicto de lá. Mas quando você fala de derrotas, você fala assim de derrotas pessoais ou das situações, porque o sistema de jogo ele é muito amplo, né? Apesar de ser simples, ele te dá N situações para que vários jogadores possam estar sozinhos, ficar livre para finalizar. E então é algo que você treina constantemente. A gente treinava 3 vezes por semana e treinando 3 vezes por semana a gente conseguiu muita. Eu queria treinar todo dia com vocês, né? Para mim era o ideal. Mas treinando 3 vezes por semana a gente conseguiu muita coisa. Aí quando você fala assim de derrotas, não sei o quê, para mim fica claro que nas derrotas e nas vitórias você aprende muita coisa. Porque nem sempre quando você ganha, porque saber ganhar também é algo difícil, né? Eu lembro que a gente fez um jogo contra a equipe muito fraca, que o jogo estava indo para 30, 40 pontos, e eu dei aquela segurada, porque aqueles caras não mereciam tomar de 80 pontos. O que nós íamos ajudar eles? O que nós íamos reforçar no nosso jogo? De ganhar de 80 pontos do adversário? Sabe, eu vi um placar hoje da categoria 13 anos do Campeonato Paulista Andante, uma equipe ganhou de 124 a 14. Né? Cara,
Palmeiras contra não sei quem. É um Esse é um placar absurdo. bastante comum no Campeonato Paulista de basquete de cadeira. Eu tô vendo isso. Eu tenho um amigo nosso, Celino, que era atleta nosso, tem outro clube, que ele manda as mensagens. O resultado, eu falei pra ele, puta, que jogão. Ganhou de quase mais de 100 pontos de diferença. Então é o tipo de coisa que me deixa triste com o jogo, né? Deixa triste, porque o jogo não é para isso, o jogo é para que todos possam se desenvolver. Mas de qualquer forma, existem filosofias, todas devem ser respeitadas, né? Mas quando você fala assim que você ficava confortado, eu esperava que todos ficassem, até mesmo mais antigos, né? Nós trabalhamos com gente que é aquele cara que é o típico chutador da paredinha, que tinha que mostrar para ele que ele podia, de vez de ficar ali, se ele deslocasse a cadeira dele para determinado espaço, ele poderia chutar mais livre, não precisaria daquela parede, não sei o quê. E os caras foram comprando a ideia, foi muito legal. E com relação a essas conversas que a gente tinha do que fazer melhor, o que você pode, tá, você fez isso aqui, mas você poderia ter feito isso, não poderia? Por que você não fez isso? Então sempre criar uma situação de interrogação para o jogador saber que ele tinha outras possibilidades. Então aí o técnico deixa de ser apenas aquele técnico que direciona o atleta para que ele realize algo e faça com que o atleta possa sim decidir. Esse atleta, ele tem que saber que é ele naquele momento que decide, porque o poder no jogo de basquetebol, ele circula. O poder do técnico é durante os treinamentos, entendeu? Mas quando o árbitro levanta a bola, que a coisa está começando ali, o poder já não é mais do técnico. O poder de decisão está na mão do jogador. Então é o jogador que tem o poder de decisão. E o técnico tem que trabalhar isso da melhor maneira possível. Porque é assim que você perde. Já ouviu uma frase assim? Perdemos no detalhe? Eu odeio essa frase. Então, mas você já ouviu muito essa frase, não viu? Já. Então esse detalhe é coisa de música do Roberto Carlos, é muito bonito, mas pro jogo de basquete, para mim soa como mau treinamento, jogadores mal preparados, técnico que não soube lidar com aquele determinado momento da situação, do jogo, que pedia, entendeu? Então o detalhe para mim é isso, né? O detalhe é um treinamento não adequado, o jogador, a equipe que não está preparada, entendeu? Então o basquete é muito, a gente às vezes, a gente olha o micro, né? E esquece do macro, porque quando nós trabalhamos lá, nós tivemos problema financeiro, não recebia, não sei o que, parará. Hoje parece que está tudo bonitinho lá, né? Mas na época que nós trabalhamos, com tudo isso, nós conseguimos fazer um trabalho de excelência lá, e assim, e não graças a mim, a comissão técnica muito boa, e aos jogadores, que mesmo com todos os problemas, queriam chegar ao final da competição. Foi o que nós nos propusemos no início do trabalho. Ó, nós vamos chegar ao final. Não sei se nós vamos ganhar. Tem muito time forte aí, mas vamos chegar no final. E quando vocês ganharam, eu fiquei muito feliz. Sim, nós fomos campeões paulistas da segunda divisão ano passado. E no Campeonato Paulista, sim, você ficou invicto, você não perdeu nenhuma, mas nós perdemos uma partida no torneio Sérgio Del Grande, na final, para o time do Magic Hands. Nesse jogo que você enumerou várias, que eu usei como referência para dizer que você não só dividia conosco as vitórias, mas também dividia conosco a derrota. E aquele jogo foi muito legal, né? Porque os caras trouxeram um time que tava de primeira divisão, puta time, jogadores da seleção, não sei o quê, e que nós ganhamos um quarto deles bem pra caramba. Nós fizemos um jogo, fizemos um terceiro quarto que os caras não viram a bola, que teve esporro, teve gritaria, foi muito legal aquele jogo. O técnico do time adversário tirou todo mundo da quadra. Isso é raro acontecer no basquete, em cadeira de roda. Tirar os 5 e botar 5. E a gente vendeu muito caro aquela derrota. Dava pra ganhar? Não sei. Eu acho assim. Eu não gosto de falar de jogo sincero pra você? Eu não gosto de falar de jogo do passado, mas posso ser sincero pra você? Quando foi montado esse Sérgio Del Grande, se nós jogássemos de novo com eles, a gente talvez venceria. Então, a ideia não era nem ganhar ali aquele torneio Sérgio Del Grande. A ideia era ser campeão da segunda e ter o mesmo time para no ano que vem pegar esses caras e ganhar deles. Porque a gente, com mais alguns meses de trabalho, ia estar jogando de igual para igual com qualquer equipe, cara. Sabe? Com jogadores tecnicamente fazendo coisas. Por exemplo, eu fui assistir um treino de um jogador cadeirante que eu virei fã, assim. Acho que ele nem sabe, espero que ele leia o blog aí. Eu fui assistir em Jundiaí um treino na seleção de novos lá,
que eu acho que muito mais jogadores da minha equipe poderiam estar naquela época, e vi um rapaz chamado Marquinhos jogar, né? Sim, ele ouve a gente, ele já foi entrevistado aqui, pode falar que ele vai estar ouvindo. Inclusive, Então. Marquinhos, abraço pra você, eu quero comprar suas rodas. Ui! Não perde a oportunidade. Eu conheci a esposa dele na arquibancada, acho que os filhinhos dele estavam lá também, e eu vi ele treinando. E assim, sentei, não me identifiquei, fiquei quietinho assistindo o treino e vendo que tipo de jogadores tinham lá. E um jogador, para mim, que se demonstrou muito diferenciado em termos da qualidade técnica dele. E assim, eu vou além. Mesmo não conhecendo, a qualidade de conhecimento do jogo, ele me deixou assim, muito feliz. Porque eu falei assim, esse cara é o cara que nós vamos ganhar do time desse cara. Porque o que eu vi ali em termos de jogadores, ele me demonstrou ser muito diferenciado. Eu ali fiquei muito fã dele, depois até assisti algum outro jogo dele, da equipe dele, e comprovei que realmente ele tem toda essa qualidade, né? Então, eu acho que o basquete, a gente, assim, ninguém é mais que ninguém, é treino, sabe? Talvez se vocês estivessem treinando ainda, hoje com aquele time junto, estariam liderando, né? O time se desfez, tiveram algumas derrotas aí que eu vi, e tudo é tempo, trabalho, né? Assim, o importante é as pessoas que estão no comando saberem que o negócio não é ouro, não é prata e não é bronze. O negócio assim, é desenvolvimento de pessoas. Então hoje o técnico tem que ser um coach mesmo, ele tem que tentar desenvolver as pessoas ao máximo, desenvolver o atleta ao máximo. É isso que eu venho buscando na minha carreira. É um trabalho de coaching mesmo, um trabalho de desenvolvimento, de aprimoramento das pessoas, dos seres humanos. They're playing basketball. We love that basketball. Você já comentou um pouco sobre isso, mas eu queria saber se você aceitaria alguma proposta para voltar pro basquete. Quem sabe que você agora não está mais trabalhando com o basquete em cadeira de rodas, né? Se você aceitaria alguma proposta ou se você gostaria, né, de voltar a treinar uma equipe de basquete em cadeira. Puta, Lucas, obrigado pela pergunta, cara. Eu gostaria muito mesmo. E tô aberto aí, se alguém achar que tem que pagar muito, não precisa nem pagar muito, não precisa nem pagar nada, eu acho. Eu acho que se tiver uma estrutura que a gente possa desenvolver uma equipe, os atletas, né? Claro, nós somos profissional, trabalhamos com basquetebol, a gente vive, não é do basquetebol, né? Mas ultimamente tem vivido pro basquetebol, revelando jogadores talentosos. Hoje a coisa de 10 dias, um atleta meu da categoria sub-19 foi para a Hungria disputar um 3 contra 3, né? Eu fiquei muito feliz, cara, porque é um menino que tinha saído de um clube que é referência em São Paulo, praticamente mandaram ele embora, ele estava sem espaço, eu peguei ele, convidei para treinar, ele está treinando e o cara se tornou aí um dos atletas número 1 aí do ranking brasileiro desse 3 contra 3, né? E tenho certeza que no campeonato juvenil que ele está disputando, ele também vai ter muitas alegrias, vai trazer muitas alegrias para o clube que ele está atuando hoje. Eu penso nisso sempre, viu, Lucas? Mas eu vejo também que é um pouco fechado, né? Eu vejo, às vezes tem técnicos que o cara é técnico de 2, 3 times diferentes, né? Eu acho que tinha que ter um pouco mais de diversidade, a federação investir em novos técnicos ou em novas filosofias, ou ouvir pelo menos quem está a tempo no basquetebol, né? Eu gostaria mesmo, quem sabe essa entrevista não faça com que algum dirigente aí queira dar uma oportunidade para o Júlio Malfi. O Júlio Malfi tá sempre querendo trabalhar com basquetebol. E trabalhar com basquetebol adaptado, para mim, seria uma grande alegria. Ainda mais que a Olimpíada do ano que vem, né? E necessariamente precisa ser em São Paulo? De jeito nenhum. Tô aberto, eu vou trabalhar em qualquer estado. Não tem problema, não. Beleza. Eu vou numa boa. Meu amigo Benhur, se estiver ouvindo aí, vamos trabalhar junto. É só, vocês têm meus contatos aí, eu tô aberto a desenvolver basquetebol. E beleza. Não tem como dar errado, não tem jeito. Beleza, Júlio, onde que as pessoas te acham? Então, eu tô lá no Facebook, né? Júlio Malfi. O meu e-mail é jcmalfi@hotmail.com.
Meus telefones você tem, a gente conversa sempre, assim, é uma grande alegria. Foi meu atleta, mas o seu Lucas, Edson, tantas pessoas, tantas pessoas passaram aí como são meus amigos hoje, né? Eu considero como amigos, pessoas que gostam de basquete como eu. Podem entrar em contato direto com o seu blog, que eu sei que é muito bem visto, isso é bom, né? Estamos aí à disposição. E Lucas, onde as pessoas te acham? Você tá de volta mesmo? Vai apresentar comigo a bagaça ou hoje só porque o Júlio tá aqui? Não, imagina, eu vou voltar aqui sim, vou continuar ajudando o Diego aqui. E eu me dispus a ajudar, principalmente nessa também, porque eu queria muito saber um pouco mais, né, da história do Júlio, que é um grande técnico aí. E Facebook Lucas Vieira, só me procurar que acha. E Júlio, muito obrigado pela conversa, foi muito bacana. Que isso, saber Lucas. um pouquinho mais sobre sua história. A gente um dia, Lucas, tem que voltar a conversar só para falar sobre sistemas de jogo e jogadas, as diferenças. Eu me coloco à disposição do blog de vocês para a gente falar de um basquetebol um pouco mais profundo, tanto do adaptado como do convencional, entendeu? Eu falei muito pouco do sistema, até o Diego cobrou mesmo quando eu falei do sistema dos triângulos, né? Eu acho que esse blog que vocês estão movimentando é uma coisa muito importante, não só para o basquetebol adaptado, mas sim para o basquetebol em si, né? Que tem tanto, que é um mercado muito grande, está movimentando muitos valores, muitas pessoas correndo atrás de saber, tanto com relação à competição como à saúde. Sim, então pode ter certeza que quando você quiser voltar, você fala com a gente. Você vai ser muito bem-vindo para qualquer outra oportunidade aí. expressobsr.com.br, expressobsr@gmail.com. Faça como o Roger, que pediu que a gente conversasse com o Júlio, para vocês verem como a gente é extremamente democrático. Nós trouxemos ele foi uma conversa bem bacana. Diego Madeira nas redes sociais, qualquer uma delas. E até a próxima. Grande abraço.